Fala aí, tudo bem com você? Meu nome é Juan Santos, eu sou professor de Educação Física e estou fazendo uma série de vídeos baseados no livro Ciência da Hipertrofia, que é do Brad Confield. Esse livro ele só tem em inglês, se você quiser procurar ele, é o Insights and Development of the Muscle Hypertrophy. Já o Santana ficou orgulhoso de mim agora. E o tema do vídeo de hoje vai ser hipertrofia. O que seria basicamente isso? Lembra quando os bares eles davam canudos? Aí você tinha o suporte do canudo, você tinha aqui, ó, vários canudos lá dentro naquele suporte. O seu corpo, se eu fosse pensar no músculo, ele seria o suporte, e o canudo, eles seriam as fibras musculares. Porém, o que vai acontecer? Quando você começa a estimular através do treino, uma melhor alimentação, o canudo ele não aumenta. Se você tinha 100 canudos, teoricamente eles não vão aumentar. Ele tem até teorias que defendem isso. Porém, a área ali, ó, do canudo, ela pode aumentar através do aumento dos sarcômeros em paralelos. Depois eu vou explicar isso melhor. Então, ó, esse canudo daqui, ele começa a crescer. E aí imagina que vários canudos vão crescendo. Se fosse pensar só no suporte, ele teoricamente ficaria tudo ali imprensado, mas no seu corpo é diferente. Esse aumento micro, ele gera um aumento macro. E aí o músculo ele aumenta. E isso, cara, é um dos principais objetivos que as pessoas buscam quando entram nesse mundo fitness, né? É o emagrecimento e a hipertrofia, algo que é desejo da sociedade por muito tempo. Você olha lá nos gregos, cara, os heróis, os deuses, todos eles eram bastante hipertrofiados. Você olha lá os bustos, você olha Zeus, Poseidon, até os filósofos Platão, Hércules, todo mundo ali, de certa forma, eles tinham um aumento dessa massa muscular comparado ao que seria um homem padrão sem treino. E como que isso vai ocorrer, né? Você foi lá, fez o teu treino de musculação e aí de início você entra num processo de degradação. É um estresse para o seu organismo. E aí teu corpo ele percebeu que houve um estresse. O que vai acontecer? Você tem ali, ó, ali rodando perto da sua fibra muscular, chamado células satélite. Esse nome eu acho que é meio porque talvez você possa pensar lá numa célula no espaço sideral flutuando, ou então aquela pessoa sem opinião, porque é uma célula que ela não é especializada, ela é uma célula de só o que der, sabe? E aí quando você tem ali um dano naquele tecido, o que vai acontecer? No processo de reparação, ela vai lá, ó, se acopla. E depois que você deu o estímulo através do treino, é algo parecido muito com o que acontece no processo embrionário. Aquele tecido ali ele é reparado. E quando você começa a repetir esses estímulos, no longo prazo, o que vai acontecer? Os sarcômeros, que são as menores unidades contráteis do seu músculo ali, ó, basicamente, a quitina e miosina, eles começam a aumentar ali, ó, em série. E isso, conforme vai aumentando, você consegue ter também o aumento da sua massa muscular. Tem uma discussão que falam sobre a hipertrofia sarcoplasmática ou miofibrilar. E o que seria isso? Quem já curte blog de treinos, páginas de Instagram, eu já vi isso aí algumas vezes, que é como se algum tipo de treino pudesse aumentar mais a parte das unidades contráteis e outro treino que aumentaria ali, ó, o conteúdo mais, o líquido que fica ali em volta, que seria o sarcoplasma, por isso que a hipertrofia é sarcoplasmática. Porém, assim, não existe nenhuma evidência que possa provar isso, até porque não tem muito sentido. O que colocam aqui, um treino de força aumentaria mais as unidades contráteis e um treino com mais repetições, de alguma forma aumentaria mais ali aquele fluido com cálcio, glicogênio, enfim, todo aquele componente ali que está extra da célula, que é a matriz extracelular. Porém, não tem como o teu corpo chegar assim e falar, cara, não, só vou aumentar aqui cálcio, mas o conteúdo ali de actina e miosina, eles não vão aumentar. Até porque eles trabalham sempre em conjunto. Então, sempre você vai ter o aumento tanto do conteúdo ali, ó, contrátil mesmo, as proteínas, quanto do líquido que está ali em volta desse músculo, independente do estímulo que você dê. O que vai acontecer aqui, quando você tem
cargas mais altas, você tem um maior recrutamento daquelas fibras. Por exemplo, você tem 100, o estímulo foi muito forte, sei lá, você pegou 80. Porém, se você coloca um estímulo não tão forte, ele pode não recrutar as 80 de início. Mas o que ele vai fazer? Ele pega ali, 50 fibras, aí depois pega as outras que estavam ali de fora, aí vai, recruta, elas ficam trocando. E se você mantém por muito tempo, acaba que em determinado momento, para manter o estímulo, você tem também um maior recrutamento dessas unidades. Então, você também estimula aqueles músculos, você vai levar elas para o caminho de hipertrofia. Existe, só por questão aqui de curiosidade, o aumento também dos sarcômeros em série. Isso não é muito discutido, porém, quando você tem esse aumento, até porque eu não acredito nas fibras como cordas de violão, quando você tem mudanças de posição, imobilizações, em um músculo alongado, os estudos eles mostram isso mais com animais, até porque não dá para você ficar testando o ser humano em uma posição que não é natural dele. E aí você vê também o aumento desses sarcômeros. Estou falando isso muito mais por conta de curiosidade. Mas a grande questão é, às vezes a gente fica discutindo qual o melhor volume de treino, se eu faço drop set, se eu faço 15, 8, 6 repetições. Porém, o que vai fazer com que você tenha uma resposta da hipertrofia, que é a via mTOR, na verdade é o estímulo de força. Tem um estudo muito interessante do Bird, que com 30% de uma carga máxima, quem já fez 30% sabe que é muito leve, ele conseguiu encontrar resultados semelhantes de hipertrofia do que um treino tradicional, que eu estava lá com 75% de uma repetição máxima. Então, o que mais importa é você estimular esse músculo. Claro que existem pessoas que são mais responsivas a determinado tipo de treinamento, porém não dá pra gente pegar a minoria e fazer disso uma regra. Mas é importante que você treine com frequência, e os métodos eles devem ser utilizados sim num modelo de planejamento, de periodização do seu treino, porém eu acho que todos os caminhos de alguma forma eles levam à hipertrofia. Alguns podem levar mais, outros menos, porém o mais importante é tudo ser feito a longo prazo, com consistência. Eu não quero me prolongar mais, porque é um assunto que pode render muito, mas se você ficou até aqui, muitíssimo obrigado, espero ter colaborado de alguma maneira e valeu!